Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um e de cada uma que está assistindo a esta live. Um agradecimento especial ao presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ANPOX, na gestão 2022, o professor André Botelho. Agradeço também a toda a sua diretoria, em especial a professora Lília Schwartz, que tem dado um apoio especial ao Comitê de Relações Raciais. Aproveito para agradecer o apoio técnico da Breila Zanon, que está aqui nos apoiando nessa live. Esta mesa, intitulada As Políticas de Ações Afirmativas nas Instituições de Ensino Superior, ocorre no âmbito das atividades denominadas Segundas na ANPOX. A mesa faz parte das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Relações Raciais, que atualmente tem a seguinte composição: Antônio Sérgio Guimarães, da USP e da UFBA, Clóvis Luiz Oliveira, da UFBA, Cristiano Rodrigues, da UFMG, e eu, Maria Nilza da Silva, da UEL, e também membro do Centro de Pesquisa Sou Ciência, da Unifesp. O comitê tem atuado, em especial, na promoção e organização do Prêmio Luiza Bairros e contribui para dar visibilidade aos trabalhos sobre relações raciais e sobre o racismo. Trabalhos estes que são apresentados nos simpósios temáticos da pós-graduação e também nos grupos de trabalhos da ANPOX. Nesse prêmio, destacam-se, no Prêmio Luiza Bairros, destacam-se especialmente os jovens pesquisadores que têm desenvolvido estudos nessa área. Além do prêmio, o comitê, ao propor mesas redondas no âmbito das segundas na ANPOX, está em profunda sintonia com as atividades do mês da consciência negra e do Dia Nacional da Consciência Negra, o 20 de novembro, em que lembramos a morte de Zumbi dos Palmares, nossa grande liderança. Esse ano teremos duas mesas, hoje com debate sobre as ações afirmativas e no dia 28 de novembro, excepcionalmente em novo horário, às 10 horas, por causa dos Jogos da Copa, ocorrerá a mesa intitulada Gênero, Raça e Classe nos debates sobre a violência e a segurança pública. E a mesa terá a participação dos seguintes expositores: Denise Santiago, major da Polícia Militar e doutoranda da UFBA, Ricardo Campelo, da Unicamp e também do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e ainda de Renata Souza, que é deputada estadual da Alerj. A mesa contará com a mediação do nosso colega de comitê, Clóvis Oliveira, da UFBA. Bem, entrando agora no tema da nossa mesa. Historicamente, a população negra esteve excluída do sistema de educação brasileira, notadamente do ensino superior. Essa exclusão tem provocado e sustentado as desigualdades sociais e raciais no Brasil. Nos últimos 20 anos, várias instituições públicas e privadas têm implementado as ações afirmativas, o que resultou na inclusão de representantes de grupos historicamente excluídos e vulneráveis, como membros da população negra, indígena, quilombola, pessoas com deficiências e outros grupos também vulneráveis. Nessa perspectiva, essa mesa tem como objetivo debater o processo de inclusão, a trajetória e as condições de permanência dos estudantes beneficiados pelas cotas. Espera-se com o debate contribuir para realizar o diagnóstico sobre as ações afirmativas e, em especial, propor as estratégias que garantam a trajetória, um sucesso na trajetória acadêmica desses estudantes e também para que essa política possa ser aperfeiçoada. Embora as ações afirmativas, sobretudo a reserva de vagas, tenha sido considerada uma das políticas mais eficazes de inclusão da população negra no ensino superior, é necessário um efetivo monitoramento. E são vários os relatos de pesquisadores que mencionam as inúmeras e enormes dificuldades
e as fragilidades dos dados no processo de monitoramento dessas políticas. Nesse sentido, eu gostaria de destacar a pesquisa realizada pela Defensoria Pública da União, a DPU, e também pela Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a ABPN, sobre a implementação das ações afirmativas nas universidades federais. Esse relatório ele foi apresentado numa audiência pública no mês de novembro, no mês de setembro último. E entre algumas dificuldades para a efetividade da política estão a garantia das políticas de acompanhamento e de permanência dos estudantes e das estudantes, graduandos e graduadas. Enfim, também se mencionou a dificuldade do monitoramento dessa política, sobretudo por causa das fragilidades da coleta, da reunião e também da divulgação desses dados. Ou seja, avançou-se no acesso ao ensino superior. Agora é necessário manter esse acesso, mas além disso, ampliar o acesso, e o grande desafio está também na questão do acompanhamento para que esses alunos possam ter êxito chegando à sua formatura, mas também um processo de acompanhamento para a inclusão desses estudantes no mercado, desses egressos, no mercado de trabalho. Gostaria então de começar apresentando os nossos convidados. O primeiro é o professor Joás Bernardino Costa, que ele é professor da Universidade de Brasília, possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia e doutorado também em Sociologia pela Universidade de Brasília. Ele realizou seus estudos de pós-doutorado no Departamento de Estudos Étnicos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde desenvolveu o projeto Pensamento Talibã no Brasil, intelectuais negros e o campo das relações raciais à luz das teorias decoloniais. Ele também é membro do Sociência, do Centro de Estudos e Sociedade, e também é membro do Consórcio de Ações Afirmativas, coordenado nacionalmente pelo Grupo de Estudos Multiculturais e de Ações Afirmativas, e também pelo SEBRAP. Ele integrou a equipe da Universidade de Brasília, que elaborou e propôs a política de ações afirmativas para estudantes negros e negras, indígenas e quilombolas, nos cursos de pós-graduação, que foi aprovado no ano de 2020. Professor Joás, muito obrigada pela presença. Passamos agora para a professora Cláudia Monteiro Fernandes. Cláudia é doutora em Ciências Sociais pela UFBA, pesquisadora do Núcleo Salvador do Observatório das Metrópoles e do programa também da Cor da Bahia e ainda do grupo Periféricas da UFBA. A professora é mestre em Sociologia, especialista em Economia e bacharel em Economia pela UFBA. Ela atuou como professora substituta na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Foi diretora de avaliação de informações educacionais e coordenadora de ações afirmativas em educação superior da Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia. E também foi diretora de Planejamento Social da Secretaria do Estado da Bahia. Ela foi ainda analista socioeconômica do IBGE na coordenação de trabalho e rendimento no estado do Rio de Janeiro. Trabalha principalmente com teoria decolonial, universidade, políticas sociais, juventudes e indicadores sociais com abordagem mista, ou seja, associando a análise qualitativa e quantitativa. Passamos agora para o nosso terceiro convidado, nosso expositor, professor Alexandre Leotério Pereira de Souza.
professor Alexandro é professor colaborador da Universidade Estadual de Londrina e também da Universidade Estadual do Estado do Paraná. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade da Unesp em Marília, doutor também em Política Social pela UEL, né, e fez o seu estágio doutoral na Howard University. Nos dois doutorados, ele trabalhou com o tema das ações afirmativas e tem atuado nos seguintes temas: racismo, território, sociabilidade, identidade, justiça social, populações negras, políticas de ação afirmativa, sociologia das relações étnico-raciais e hierarquias raciais e, por fim, desigualdades duráveis. Então, gostaria de desejar boas-vindas aos nossos convidados, à nossa convidada, e passamos agora a palavra para o professor Joás Bernardino Costa. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu preparei um PowerPoint, eu acredito que isso já foi apresentado aí na tela, né? Bom, antes de iniciar propriamente a apresentação da pesquisa, eu não poderia deixar de agradecer, né, ao convite recebido pelo Comitê de Relações Raciais da Ampox, que chegou a mim por meio da professora Maria Nilza e do nosso amigo professor Clóvis Oliveira, né? Então, todo o meu agradecimento ao Comitê, né, de Relações Raciais, em nome dessas, a partir dessas duas pessoas. Também quero cumprimentar meus colegas de mesa, minha colega, a doutora Cláudia Monteiro, e o professor Alexandro Eleutério. Bom, o tempo é um pouco exíguo para a apresentação, então eu vou passar diretamente aqui para a pesquisa e eu acho que após a apresentação a gente vai ter algum tempo para conversar e adicionar eventuais esclarecimentos, né? Então, eu preparei essa apresentação, intitulada Trajetória e Desempenho de Cotistas do curso de Medicina da UNB, né? Trata-se, né, de uma pesquisa que estamos fazendo na UNB, reunimos aproximadamente, entre professores e alunos de pós-graduação, 18 pessoas, e que estamos levando a cabo esse projeto intitulado Efeito das Políticas de Cotas Raciais na UNB, né? Então, a ideia dessa pesquisa é fazer pesquisas qualitativas, ou seja, baseadas em entrevistas, combinadas com dados estatísticos a respeito de desempenho, evasão, de alunos da Universidade de Brasília, cotistas e não cotistas, bem como também aplicar um grande survey, né, na universidade para a gente efetuar aquilo que essa política requer, né, que é um monitoramento e avaliação, como a professora Nilza chamou atenção na sua apresentação, né? Ao mesmo tempo, essa pesquisa ela integra também um consórcio das ações afirmativas, né, que é um consórcio coordenado pelo Luiz Augusto Campos, né, do IESP, e pela professora Márcia Lima, do AFRO-SEBRAP da USP, né, que envolve outras 7 universidades, além da Universidade de Brasília, né? Então, esse é o primeiro resultado dessa pesquisa que estamos tocando na UNB. Nós já temos os dados globais acerca do desempenho, né, dos alunos, taxa de evasão, presença de alunos negros nos cursos, nos diversos cursos da universidade, mas um texto com essa característica, né, de se aprofundar num curso específico da universidade, esse é o primeiro que a gente está conversando, lançando, e, enfim, eu acho que essa é a primeira apresentação também que eu faço. Ainda tem coisas para se melhorar no texto, mas é o processo natural, não é, de construção da pesquisa científica, né? Eu acho que, de antemão,
talvez eu retome esse ponto nas conclusões. Eu acho que pesquisas como essa são fundamentais desse momento, né, que se coloca em discussão a revisão da Lei 2.711, não é? E eu tenho a esperança que esse debate possa ser iluminado por dados empíricos, não é? Eu acho que, como todos nós sabemos, né, a discussão sobre cotas é uma discussão que mexe com as emoções e, infelizmente, não é, essa lógica da pós-verdade que estamos inseridos, as pessoas têm passado ao largo dos dados empíricos. Eu acho que nós, como cientistas sociais, eu acho que, entre outras contribuições que a gente, obviamente, traz a esse debate, mas eu acho que a nossa nós precisamos, né, eu acho que trabalharmos, né, com essas evidências empíricas para sustentar ou não os efeitos positivos da política de ação afirmativa, né? Pois bem, então a pesquisa eu vou um pouco passar por ela, alguns tópicos, vou entremear a apresentação com eh, eh, falas dos entrevistados, eh, que eu acho que para dar um pouco mais um caráter, né, não somente, não é, estatístico, né, que nós já temos bastante evidências, né, do excelente desempenho dos alunos cotistas, seja eles em quais modalidades das políticas de cotas, né, estejam, como também sucesso desses alunos quando comparar a taxa de evasão aos outros alunos não cotistas, etc. Então, para a gente não ficar apenas nesses dados que não são dados insignificantes, ao contrário, são dados muito importantes, né? Eu vou falar um pouco, trazer um pouco a fala dos alunos entrevistados. E aí a pesquisa abordou alguns tópicos, né, como desempenho acadêmico, taxa de evasão, origem familiar dos alunos, o processo de preparação para os processos seletivos, a própria vivência na faculdade, na experiência na universidade e as perspectivas futuras desses alunos. Então, vamos lá. O curso de medicina da UNB, ele oferece 40 vagas por ano, né? O que não significa que toda a turma tem apenas 40 anos, né? Porque há outras formas de ingresso, né? Então, nós sabemos, apenas para uma rápida visita, né, a política de ação afirmativa, o processo de acesso das universidades está regulado basicamente, de todas as universidades federais, está regulado basicamente por duas leis, né, a 2.711 e pela 3.409. Né? Então, a 2.711 ela estabelece 5 modalidades, né? Apenas para descrever aqui para os ouvintes, né, o que é cada uma dessas siglas. A C é ampla concorrência, a EPAR é alunos de escola pública, o que eu chamei de alta renda, né? A lei estabelece renda superior a um salário mínimo. EP baixa renda, EPBR é escola pública baixa renda, com rendas familiares per capita abaixo de igual ou abaixo de um salário mínimo e meio. Depois, escola pública alta renda, PPI, pretos, pardos, indígenas, e escola pública baixa renda, pretos, pardos e indígenas, né? A UNB também tem uma outra modalidade que somente ela, ou melhor, vou retirar essa palavra somente, mas a diferencia de praticamente todas as universidades, né, das outras 69 universidades federais, que é a existência de cotas para negros. O que são essas cotas para negros? Né, a UNB, como nós sabemos, pioneira nesse debate sobre ação afirmativa entre as federais no Brasil, teve o seu plano de metas de integração étnica e social, aprovado em 2003, então entre 2004, primeiro ano de implementação da lei, até 2013, perdurou, existiu apenas a política autônoma de cotas da Universidade de Brasília. Quando a 12.711 foi aprovada, a universidade decidiu manter a reserva de 5% das suas vagas apenas para alunos negros, independente do tipo de escola que tinham cursado, independente do tipo da renda familiar, né? E, além disso, né, temos aí a Lei 3.409, que estabelece, agrega às reservas de vagas anteriores a condição de aluno
com deficiência, pessoas com deficiência. Né? Então, no total, nós temos 9 modalidades, né, de ingresso na universidade, tá? 5 oriundas da 12.711, 4 da 13.409. E temos na UNB também, né, o que é importante aqui apenas para falarmos de uma outra entrada, que é o sistema de ingresso. O sistema de ingresso é isso, né? Vestibular, o PAS, o Enem, aí outras formas secundárias de ingresso, e a UNB tem o vestibular indígena, que é uma entrada específica para alunos indígenas. Por exemplo, no ano de 2020, a UNB, no curso de medicina, abriu 4 vagas adicionais às 40 vagas que o curso já possuía. Esse número ele varia de ano para ano, porque cada ano é feita uma consulta à direção da faculdade de medicina. Tá? Em geral, tem sido ofertado 2 vagas no primeiro semestre, 2 vagas no segundo semestre. Bom, então apenas aqui eu não posso descrever, mas uma descrição de como são distribuídas as vagas, né, da UNB, né, ao longo do ano. Né? Então, primeiro semestre aqui, uma entrada pelo vestibular e outra pelo PAS. Aí, para vocês terem ideia, são 2 vagas para negros, né? E se a gente olha aqui no outro extremo, aqui, AC, ampla concorrência, são 18 vagas para ampla concorrência. E aí tem essa distribuição, totalizando 40 vagas em cada um dos semestres, mais as 4 vagas de indígenas, mais outras formas de entradas secundárias que se tem na Universidade Brasileira. Vamos lá, então, a respeito da trajetória dos alunos entrevistados. Né? Na pesquisa, em abril deste ano, eu entrevistei 11 alunos, né, da universidade, distribuídos conforme está aí nesse quadro, né? Todos eles, obviamente, com o nome fictício. O que eu posso reunir em alguns grupos, né? Eu acho que, por exemplo, temos 3 alunos que entraram por ampla concorrência nesse grupo aí, 3 que entraram por escola pública, baixa renda, pretos, pardos, indígenas, 2 por cotas para negros, 2 pelo vestibular indígena. Observem que eu não consegui entrevistar nenhum aluno que entrou de escola pública ampla concorrência, alta renda, e nenhum aluno PCD. Né? Por essa razão, eu não considerei os alunos PCDs, né, nesse texto, né, e não vou falar a respeito deles, o que requer uma literatura específica para abordá-los. Né? Do ponto de vista do gênero, né, nós temos 7 homens e 4 mulheres, né, e do ponto de vista racial, entrevistamos 4 estudantes brancos, 5 negros, né, pretos e pardos, e 2 indígenas. Okay? Bom, então, um pouco aqui o texto, a minha apresentação, vai um pouco pegar a trajetória dos alunos, e dentro da trajetória a gente fala do desempenho. Então, desde a fase, a infância e juventude dos alunos, depois fala da preparação para a entrada na universidade, depois a entrada na universidade, o desempenho desses alunos, depois a vivência na faculdade, depois experiências de racismo, etc., depois sonhos futuros. É um pouco essa linha, né, como se estivéssemos falando, então, efetivamente, da trajetória do aluno antes, durante e depois da universidade. Né? Então, essa é uma frase do Antônio, um aluno que entrou por ampla concorrência, mas esse aluno ele ficou mensurando, vendo a classificação dele, ele tinha um perfil de entrar como aluno de escola pública baixa renda. Tá? Ele se classifica como o aluno branco. Então, ele fala o seguinte: eu nasci em Taguatinga, no Distrito Federal. Eu cresci na Ceilândia, que já é uma zona mais periférica do DF. E foi uma relação bem conturbada. Morava numa região bem pobre mesmo, de uma região mais pobre ainda, que era no setor PSUL. Morávamos perto ali da usina de lixo. Foi uma relação bem complicada. Eram vizinhos que estavam em situação de vulnerabilidade, com envolvimento com crime, outras situações análogas.
era sempre uma rotina de casa, escola, escola, casa. Não brincávamos na rua, não tínhamos esse acesso a vizinhos, a amigos. Então, quando não isolados, bem privados, a qualquer tipo de contato. Então, muitos alunos, sobretudo esses que vêm das áreas periféricas de Brasília, têm um pouco esse perfil familiar. Não é uma regra, tá? Eu não estou querendo tirar inferências a respeito do perfil dos alunos, mas esse tipo de discurso foi muito recorrente, ou seja, do aluno que de zona periférica de Brasília ou de outras grandes cidades do Brasil, porque a UNB não atrai somente alunos de Brasília, né, mas alunos de todo o Brasil, e muitos tinham, não é, essa dinâmica familiar, né, muito isolados do contato dos seus vizinhos. Né? Bom, a preparação para a escola, essa é também uma outra entrevistada, uma aluna de escola pública, baixa renda, PPI, né, que também da mesma região administrativa de Brasília, Ceilândia, que não é mais a região mais pobre, ou é a região administrativa mais pobre do DF, mas ela tem essa marca, né, histórica no Distrito Federal. Né? E aí ela fala um pouco dessa rotina de estudo dela, como foi a preparação para a universidade. Você acordava 4h30, estudava até 6 horas, depois ia para a escola, ficava até meio-dia, almoçava muito rápido e depois ia para o cursinho, né, ficava a tarde inteira no cursinho, estudava ainda uma parte da noite. Esse tipo de preparação para a universidade, né, eu acho que isso é importante a gente dizer também, não só os alunos que entraram por ampla concorrência, não só os alunos que não são beneficiários diretos da política de ação afirmativa, mas todos os alunos têm essa preparação muito extenuante para entrar na universidade. O que me chama a atenção, o que me chamou a atenção nas entrevistas eu não vou poder passar por todas as entrevistas aqui, mas é a inteligência apurada desses garotos que entram no curso de medicina. Muitos chegam no ensino médio com a base muito deficitária, ou muitos terminam o ensino médio com a base muito deficitária, mas em pouco tempo têm capacidade de recuperar o conhecimento quando lhe é dada oportunidade. Aí faz parte um pouco da trajetória desses alunos, muitos deles passaram por cursinho. Né? Apenas uma aluna dos 11 que eu entrevistei entrou direto na UNB. Bom, aí vamos lá o perfil e desempenho acadêmico aqui dos alunos. Né? Então, tivemos acesso aos dados da medicina da UNB, temos esses dados, ainda estamos fazendo análise deles. Então, no período entre 2013 e 2020, tá? Não compreendemos ainda o ano de 2021, entraram no curso de medicina da universidade 746 alunos. Desses, 21 são pessoas com deficiente que não estão compreendidas aqui nessa tabela. Né? Então, aqui nós estamos falando apenas de 725 estudantes. Se nós considerarmos as 3 primeiras colunas, né, ampla concorrência, escola pública alta renda, escola pública baixa renda, ou seja, sem o corte racial, né, nós temos 70,1% dos alunos com essa perfil. O que, obviamente, atenção, não significa que todos que entraram por ampla concorrência, escola pública ampla concorrência, alta renda, escola pública baixa renda, sejam brancos, né? Mas apenas que as vagas não têm o recorte racial. É possível que tenha tido entrado alunos negros, né? Nesse conjunto aqui. Mas, muito provavelmente, esse número foi muito pequeno, mas nós não conseguimos o refinamento dos dados para saber quantos eram negros ou brancos aqui, né? E as demais outras 7 categorias aqui, né, com corte racial, né, escola pública, alta renda, PPI, baixa renda, PPI, negros e indígenas, esses correspondem a aproximadamente 30% dos alunos da faculdade de medicina. Lembrando que a UNB, até hoje, ou até a semana passada, não tinha banco de heteroidentificação para a entrada desses alunos no curso de graduação. A resolução foi aprovada na semana passada, então, a partir do próximo processo seletivo, nós teremos banca de heteroidentificação para o acesso
graduação da universidade. Mas isso, então, é apenas dado baseado na autodeclaração dos alunos. Vejamos o desempenho dos alunos. Né? Um desempenho muito parecido. Né? E aí, o que é interessante é ver que os alunos que têm o maior desempenho são alunos de escola pública alta renda e alunos de escola pública baixa renda. Né? É apenas explicando, né, o que são esses números. O IRA, Índice de Rendimento Acadêmico da Universidade de Brasília, varia de 0 a 5. Né? 5 é a nota máxima. Né? Para o aluno tirar 5, ele tem que ter a menção SS praticamente em todas as disciplinas. Né? Então, esses alunos que estão acima de 4, aí, são, em geral, alunos que têm regularmente 80% de SS e 1 MS. Esse é um pouco o perfil que explica esse número 4,17, 4,28, etc. Né? Então, vocês veem aí que as 6 primeiras categorias, né, de ampla concorrência, escola pública alta renda, baixa renda, depois alta renda, PPI, baixa renda, PPI e negros, tem um desempenho muito parecido. Que tem o desempenho mais alto é os alunos de escola pública alta renda e escola pública baixa renda, né? Mas com a diferença muito pequena em relação aos demais candidatos. No vestibular, ou no processo seletivo, os alunos que, em geral, têm maior nota são os alunos de ampla concorrência. Ou seja, o que esse dado nos mostra? Nos mostra que o desempenho no vestibular ou nos processos seletivos não necessariamente se reproduz após a entrada na universidade, mas e que os alunos se equilibram ao longo do tempo, né? Porque são alunos que efetivamente, né, e eu tinha esse dado, ele não está aqui eu tenho esse dado, não está aqui na minha apresentação, mas a diferença no vestibular de nota de corte para a entrada de cada um desses alunos, dessas categorias, é muito pequena. Tá? O único grupo que não tem um desempenho no mesma proporção é o dos alunos indígenas. Né? Aí eu acho que a gente tem que fazer um esforço de entender, né, o que acontece com o aluno indígena. Né? Eu entrevistei 2 alunos indígenas, tem uma entrevista que está editada. Eu quero publicar, né, como uma história de vida desse aluno, que é uma história de vida muito interessante. Né? Então, a literatura e a própria pesquisa que eu fiz, né, vai revelar o seguinte a respeito dos alunos indígenas. Primeiro, né, e que explica um pouco esse desempenho um pouco aquém. Os indígenas, de fato, é um ponto fora da curva, né, como a gente está podendo ver aqui, no sentido de que eles requerem mais tempo para fazer o curso. Né? Há muitos casos de desistência por conta de uma política de permanência insuficiente para o aluno indígena na universidade. Tem o fato de que há um estranhamento muito grande da universidade por parte desses alunos, né? Eles não é um outro universo. Né? Enfim, eu acho que é um capítulo à parte. Eu, aqui na apresentação, se der tempo, eu trago algumas coisas a mais a respeito da população indígena. Um segundo índice, né, é que eu fiz um agregado por raça dos alunos, ou seja, todos os alunos brancos que entraram por ampla concorrência, escola pública alta renda, escola pública baixa renda, comparado aos alunos negros que entraram por ampla concorrência e depois os negros que entraram por PPI. Vejam bem que o grupo que tem um maior desempenho são os negros que entraram por ampla concorrência. Né? Superior ao dos brancos que entraram por branca concorrência. Né? E os negros que entraram, né, de escola pública PPI, também com desempenho muito semelhante. Essa diferença que a gente está vendo aqui, né, de 4,19 para 4,24, 0,5, ou que nós vimos no gráfico anterior, né, de 4,28 para 4,11, 0,7, 17% de diferença, é uma diferença insignificante. Né? Esses alunos efetivamente estão no mesmo patamar de desempenho na universidade. Adiantando mais um pouquinho, falar um pouco aqui da vivência na faculdade de medicina, a experiência, né, na universidade. Eu acho que esse depoimento é de um aluno indígena, né, que eu chamo de Gustavo, um aluno pancararu que chega em Brasília no último dia para confirmar sua matrícula. É sobre ele que eu tenho a entrevista até gravada. Estou querendo voltar e conversar com ele para escrever um texto, completar algumas lacunas e publicar a história de vida dele, porque é uma coisa impressionante. Mas esse aluno chega a Brasília sexta-feira, o último momento para confirmar sua matrícula.
na descrição dele apenas com a mala e R$ 100 em Brasília. Né? No final da tarde, ele liga, ele chega, efetua a sua matrícula e pergunta para a universidade, para onde eu vou? E aí as funcionárias da universidade dão o telefone de um professor, que na ocasião, um colega meu, que acompanhava os alunos indígenas, e esse professor liga para alunos indígenas e os alunos... Terminou meu tempo, Maria? Joasi, desculpa, 5 minutos, Joasi. A Tá bom, moderadora tem essa função cruel. tá bom, vou adiantar aqui os pontos. Ok, E esse obrigada. aluno, esse aluno, então, ele é recebido por alunos indígenas também, passa o final de semana na casa dos alunos indígenas e começa um périplo para conseguir residência em Brasília. Enfim, para resumir a história, entre esse momento da chegada dele na UNB até o momento da entrevista, ele já tinha morado em 7 casas diferentes, tinha trancado o curso algumas vezes, etc. Isso, então, é uma história um pouco mais complexa que explica um pouco por que aquele desempenho acadêmico aquém dos demais alunos. Vou passar aqui um pouco a respeito das experiências de racismo na Faculdade de Medicina. Todos os entrevistados falaram que ouviram falar de prática de racismo no passado, mas que essas práticas efetivamente existiram. Né? Enfim, eu levanto 2 explicações para que essas práticas já não existam mais na Faculdade de Medicina com a mesma intensidade que existia no passado. Um é o letramento racial em relação à política de cotas por parte do corpo docente, e outro é o fato de que os alunos estão organizados em coletivos estudantis, negros, indígenas, antirracistas, e politizam, não é? O debate. Então, é caro hoje uma pessoa ser racista na universidade. Né? Esse é o depoimento de um aluno negro que vem do interior da Bahia, do recôncavo baiano para Brasília, e é muito interessante que esse aluno vivia numa pequena cidade de pessoas negras que não experienciava o racismo, né, porque todo mundo era igual. Né? Ele vai experienciar o racismo quando vai para o cursinho em Feira de Santana. Né? E aí é onde ele é o único, um dos poucos alunos negros num cursinho totalmente branco. E chega na UNB, ele achava que teria racismo, mas na turma dele tem 11 pessoas negras. Né? E ele fala aqui no final, né? Claro que a gente queria que fosse a metade, mas a gente sabe que não é assim, a gente tem 11 pessoas negras. Né? Mas eu quero trazer esses 2 casos aqui, depois pular para as conclusões aqui do texto, mas há experiências que eu descrevo no texto como experiências indiretas de racismo, né, que é o fato dos alunos, por exemplo, quando estão na fase de internato do curso, né, quando começam a ir para os hospitais, eles serem confundidos com enfermeiros. Nenhum demérito com os enfermeiros, eles ressaltam isso, mas o fato de que esses alunos negros dificilmente são reconhecidos como estudantes de medicina. Né? E outra coisa é o receio, né, deles acompanharem professores, né, para os hospitais elitistas de Brasília. Né? Agora, outra dimensão que os alunos chamam a atenção, né, eu acho que isso é muito interessante, porque começa uma reflexão no próprio interior do curso de medicina, é o racismo epistemológico, né, ou seja, como que algumas doenças são representadas nas imagens dos cursos de medicina. E aí eu faço questão de ler também uma outra dimensão, que é a respeito dos corpos que são usados, né, no curso de medicina. Aí diz esse aluno, Eduardo, que entra como pela modalidade cotas para negros. Todos os corpos dali foram de pessoas em situação de rua. Ele estava falando do laboratório da medicina. Todas as peças anatômicas foram de pessoas negras. E eu ver aquele bando de gente branca manipulando esses corpos como se eles não fossem nada, sem entender que ali existiam pessoas, história, foi meu grande questionamento dentro do curso. Eu estava no primeiro semestre. E aí eu conversei com o meu professor de anatomia e eu falei assim, professor, de onde vieram esses corpos? E ele falou assim, a maioria são de doações do ML. Aí eu falei, você já parou para perceber que nenhum desses corpos são brancos? Aí ele ficou um pouco em silêncio. Então, são essas reflexões, eu acho muito interessantes, que os alunos trazem, né, de transformação também no interior do grupo. Tem experiências de racismo com alunos indígenas, tá? Sonhos dos alunos, acho que é muito interessante ver essa perspectiva futura dos alunos. E aí eu caminho aqui para os apontamentos finais. Né? O primeiro, né, isso que eu falei, né, que
na apresentação, né, que o desempenho dos alunos cotistas e não cotistas é praticamente semelhante, né? Em muitos casos, os cotistas têm desempenho superior aos não cotistas. Todos, né? Eu não posso também deixar de enxergar as dificuldades, percalços dos alunos não cotistas, né? Todos enfrentam percalços e dificuldades, adversidades, né? Mas os recursos que cada um desses alunos, de acordo com seus grupos de entrada na universidade, tem para mobilizar, para enfrentar as adversidades, são muito diferenciadas, né? Muitos alunos são filhos de médicos, filhos da alta elite econômica e burocrática de Brasília, que lida com as dificuldades de maneira diferente, né? Evidentemente, uma necessidade, um aprimoramento da política de permanência, sobretudo considerando alunos indígenas, né? O tema da fraude, embora eu não tenha abordado aqui, aparece, né? Mas ele está sendo resolvido agora com a resolução que acabamos de aprovar na semana passada, e, sem dúvida nenhuma, uma pesquisa como essa, eu acho que são importantíssimas para a discussão que a gente está tendo em torno da Lei 12.711. Eu paro por aqui, agradeço e peço desculpa por ter extrapolado o tempo. Muito obrigada, Joase. Eu acho que é extremamente importante essa sua contribuição, sobretudo porque traz o cotidiano, o dia a dia dos estudantes que são beneficiários pelo sistema de cotas. Então, muito obrigada por essa contribuição. Gostaria de chamar, então, a professora Cláudia Monteiro Fernandes, que já está aí na tela. Obrigada. A palavra está com você, Cláudia. Obrigada, professora Maria Nilza. Eu quero agradecer o convite também, né? Faço minhas as palavras do professor Joase, é um grande prazer fazer parte dessa mesa sobre ações afirmativas. Agradecer o convite da ANPOX, do professor Clóvis Oliveira, de todo o grupo, né, que está organizando esse evento, especialmente o professor Clóvis e a professora Maria Nilza, que me convidaram, e também a todos os colegas aqui, professor Joase, professor Alex, que estão participando desse debate. Convido vocês que estão aí assistindo a gente a fazerem perguntas para que a gente possa desenvolver melhor essa discussão. Bom, eu vou fazer algo um pouco diferente do professor Joase. Eu também faço parte do consórcio de pesquisas, estudos e pesquisas sobre ações afirmativas no grupo de pesquisa A Cor da Bahia, do qual o professor Clóvis Oliveira faz parte, é coordenador, mas a pesquisa do consórcio é coordenada pela professora Paula Barreto, tem também o colega Yuri Brito, doutorando da UNB, e a professora Edilza Sotero, da UFBA. Então, nós fazemos parte, trabalhando os dados da UFBA, mas eu vou falar dos dados da UFBA mais para o final dessa fala, dessa intervenção. Eu quero trazer um pouquinho a discussão sobre a transformação no perfil das desigualdades raciais e sexuais na Universidade Brasileira, aproveitando um artigo que foi apresentado por mim no encontro de 2021 da ANPOX, que eu tive o prazer de ser reconhecida, né, como terceiro lugar, com o prêmio que o professor Clóvis, a professora Maria Nilza e o GT e a comissão organizam, né, Prêmio Luísa Barros, que foi uma das minhas colegas, professoras, foi coordenadora, trabalhei com ela durante algum tempo, e foi uma grande honra e um grande prazer receber esse reconhecimento na ANPOX. Então, eu vou falar um pouco sobre os dados da minha pesquisa de doutoramento, que foi concluída no ano passado, e que foi objeto desse texto da ANPOX, está disponível, do 45º encontro do ano passado, mas também vou trazer algumas atualizações relacionadas com o consórcio de ações afirmativas que o professor Joase acabou de falar. Lembrando que essas entrevistas qualitativas sobre permanência estão sendo realizadas nesse momento pela professora Edilza Sotero, então logo vocês terão resultados mais recentes sobre ela, na Universidade Federal da Bahia, que é o contexto. Nesse primeiro momento eu vou falar sobre dados nacionais, sobre as mudanças que vêm acontecendo desde a expansão do sistema de educação superior e o impacto das ações afirmativas no perfil dos estudantes, dos pós-graduandos e professores, né? Aqui eu trago rapidamente o que é de conhecimento de muita gente, mas talvez seja interessante mencionar como cresceu, né, a participação
de jovens de 18 a 29 anos frequentando a educação superior no Brasil desde a década de 80. Então, houve, de fato, uma expansão no nosso sistema, que é esse gráfico azul que vocês estão vendo aí à esquerda, à minha esquerda, pelo menos. E o outro gráfico, laranja e azul, mostra que aí essa estrutura de expansão, ela se deu muito, já era tradicional uma predominância da rede privada na educação superior brasileira, mas também a expansão se deu muito na educação superior privada, né? Então, a gente vê que o percentual, maior número de matriculados, está na rede privada. Isso tem consequências, né, em relação à lei de cotas de ações afirmativas. Uma vez que essa lei de ações afirmativas, a 2.711, que está sendo revista agora, ela diz respeito às instituições públicas federais de educação superior. Mas outras políticas, como o ProUni, o financiamento FIES, elas tiveram impacto também na rede privada, que permitiu que muitos estudantes que não tinham como se financiar pudessem pagar e ter acesso à rede privada de educação pública. Então, esse sistema ele vai ser modificado, o perfil desses estudantes vai ser modificado por um conjunto de legislações além da 2.711. Mas vale a pena a gente já colocar algumas questões para o debate sobre a democratização, porque existem desigualdades não apenas dentro do sistema como um todo, nacional, mas também regional, né? Então, a gente vê aí nesse mapinha a predominância de jovens frequentando a educação superior, com base no IBGE, no sul, centro, sul e sudeste brasileiro. Claro que existem também estados do norte, do centro do Brasil, que têm uma população de jovens grande frequentando, mas ainda existe uma desigualdade regional que a gente precisa levar em conta nas nossas análises. O que é interessante mostrar nesse gráfico, nessa tabela, é que a gente percebe que de 1980 a 2019, por exemplo, né, um dado que é marcante, a presença de mulheres negras jovens frequentando a educação superior, era de 7,1% em 80, no censo de 80, e em 2019, segundo a PNAD contínua do IBGE, a gente já estava com 26,3% dos jovens frequentando como mulheres negras, ou seja, de fato, houve uma grande mudança no perfil das universidades, que é percebida, né, por quem frequenta a universidade, e dado todos esses debates que nós temos visto na imprensa nos últimos anos como um resultado positivo, né, das políticas de ações afirmativas para além do ingresso na rede pública. Então, as mulheres são predominantes e as mulheres negras, elas passaram a ser o segundo maior grupo nas universidades, frequentando as universidades. Existe um indicador colocado na folha, né, é importante a gente trabalhar com esses dados, que não são apenas os dados que nós trabalhamos na academia, por isso eu vou trazer algumas notícias aqui, que têm saído na imprensa nas últimas semanas, que traz o impacto dessa ampliação do sistema de educação superior. Por exemplo, esse dado eu trabalhei num artigo que é o percentual de pessoas de 30 anos ou mais no Brasil com o nível superior. Nós tínhamos, em 2012, quando a lei 12.711 foi implementada, promulgada, cerca de 15%, um pouco menos de 15%, 14%, essa linha total aí do meio, de pessoas frequentando a educação superior, ou pessoas com nível superior concluído, adultos com nível superior concluído. Essa proporção vem crescendo, vocês podem perceber que essa linha do meio, ela vem crescendo. Mas existe, claro, uma diferença entre a linha de cima, que são as pessoas brancas e amarelas, eu somei, né, que são a forma como o IBGE classifica branco e amarelo, e as pessoas pretas, pardas e indígenas, que é a linha vermelha abaixo de todas as duas de cima. A do meio é a média, há um crescimento na proporção de pessoas com o nível superior concluído, mas a gente vê que esse crescimento se dá tanto no grupo de brancos e amarelos, como no grupo de pretos, pardos e indígenas. Comemoramos esse resultado, mas percebemos que ainda existe um gap, uma distância, né, muito grande entre os dois grupos. Portanto, um elemento para a gente garantir a continuidade da lei, da revisão da lei, da sua implementação e do seu aperfeiçoamento. Esse momento que a gente tem avaliado a lei, tem saído alguns artigos nos jornais, então eu trouxe para vocês um artigo que saiu na Folha de São Paulo, a semana passada,
sobre o índice que eles chamam Índice Folha de Equilíbrio Racial, de 2001 a 2021, que é bem interessante, eu recomendo que vocês leiam, as reportagens estão saindo lá na Folha, e eu trouxe isso para a gente pensar o quanto é relevante a gente garantir que essa política continue, uma vez que houve, nos últimos anos, que são essas barrinhas em vermelho mais claro, uma redução na velocidade da diminuição da desigualdade racial no nosso país. Esse índice, ele trata basicamente daquilo que eu falei aqui, nas pessoas com 30 anos ou mais, com nível superior, né, de acordo com o percentual da população. Então, qual a diferença em relação ao total da população? A igualdade seria a mesmo percentual da população teria também acesso a nível superior. Então, a gente tem percebido nos últimos anos, últimos 4 anos que são apresentados pela Folha, uma certa redução nessas conquistas. Então, a gente está com alerta sobre a manutenção desses direitos, né, dessas conquistas até agora, e que não percamos o que a gente conseguiu conquistar. Também a revista Piauí traz, na sua seção Igualdades, esse desequilíbrio entre rede privada e EAD e rede pública, né? Então, a gente tem um percentual muito grande de pessoas estudantes estudando à distância, o que não é um prejuízo de qualquer maneira, mas o ritmo de crescimento do EAD tem sido mais elevado do que, por exemplo, o crescimento da universidade presencial, que é basicamente no presencial que a gente tem pesquisa e extensão presencialmente, né? Então, nós queremos esse tripé na educação superior. Então, cada vez que a gente vê um crescimento mais rápido do EAD em relação ao presencial, a gente também tem um alerta vermelho em relação a essas conquistas que nós desejamos manter e ampliar, né? E também os jovens entre 18 e 24 anos que estão frequentando a universidade, hoje no Brasil, em 2021, ainda são 20% desses jovens, aí um grupo um pouco mais jovem, né, 18 a 24 anos do que eu falei anteriormente, que era até 29, e a gente percebe que esse percentual de 20% ainda é um dos percentuais mais baixos de frequência à educação superior entre os países em desenvolvimento, os países da América Latina. Nós desejamos que mais jovens do Brasil frequentem a escola, a educação superior, e que essa desigualdade diminua cada vez mais. Então, eu trouxe no meu artigo, que eu mencionei no ano passado, alguns dados da pesquisa de doutoramento, e um deles também foi um índice, né, um pouco diferente do da Folha, mas com a mesma lógica de raciocínio. Aqueles que estão abaixo do zero, ali, para baixo da linha negativa, né, passando para baixo, são as desigualdades, ou seja, as subrepresentações, e os que estão acima do zero são as sobre-representações. Essa é a lógica do índice de concentração que foi apresentado no artigo. Entre os estudantes, a gente percebe aqui, nessas 3 barrinhas iniciais, que cada vez essa barrinha vai se aproximando do zero. Isso significam as conquistas recentes, a redução das desigualdades entre jovens negros na universidade. Nas 3 barrinhas seguintes são as mulheres, o conjunto de mulheres, né? Não separando mulheres negras e mulheres brancas, mas todas elas. Há uma sobre-representação de mulheres na educação superior, jovens de 18 a 29 anos, mas quando nós colocamos uma lupa sobre as mulheres negras, a sobre-representação vira subrepresentação. É claro que a gente está percebendo ali uma tendência de uma certa equidade, chegar próximo ao zero, mas ainda assim a gente precisa prestar atenção nesse movimento, para que a gente não tenha retrocessos. Por quê? Porque quando eu olho aqui, por exemplo, esse mesmo índice de concentração entre os jovens, entre as pessoas que frequentam a pós-graduação, a gente já pode perceber uma mudança de tendência entre pessoas negras, que eram subrepresentadas, passaram a ser sobre-representadas, mas as mulheres, como um todo, né, estão subrepresentadas. Não existe uma tendência clara, digamos assim. Então, por que eu apresentei esses dados da pós-graduação? Porque existe a necessidade, nesse processo que a gente está debatendo de ações afirmativas, da gente discutir o que vem depois, né? Então, e o que vem depois do ingresso na graduação, além do que o professor Joásio acabou de apresentar, que é a permanência, a conclusão com qualidade
do curso de graduação é a possibilidade do ingresso na pós-graduação ou na carreira de docente. No caso da pós-graduação, eu vou falar da carreira de docente mais à frente, daqui a pouco. No caso da pós-graduação, a iniquidade se dá também territorialmente. A gente vê aí os estados do Sul e Sudeste, São Paulo, Sul e Rio de Janeiro, né, são aqueles que possuem o maior número de quantidade de bolsas da CAPES financiando a pós-graduação. Já foi mais desigual em 2000 e 2010, que são esses pequenos mapas aí à direita, do lado direito, mas ainda em 2019 a gente percebe essa desigualdade regional no financiamento, que reflete a concentração da rede, né, da rede de pós-graduação e das próprias universidades do Brasil. Então, aqui é um mapa de professores universitários ocupados no Brasil, e a gente vê que as bolinhas vermelhas estão também na região sudeste, na região sul, principalmente, e nas capitais litorâneas, mas principalmente no sudeste. Então, a desigualdade se dá também regionalmente. Nesse caso aqui, entre os professores universitários, a redução da desigualdade se dá de uma maneira muito mais lenta do que entre os estudantes. Então, nós temos uma velocidade impressionante, muito importante, de transformação entre os estudantes, de uma presença maior de estudantes pretos, pardos e indígenas nas universidades. Esse crescimento também acontece entre os professores, mas a um ritmo muito mais lento. Nós temos em 2021, um dado mais recente, 69% dos professores universitários autodeclarados brancos e amarelos, segundo dados do IBGE. E aí eu trago aquele mesmo índice de concentração e a gente percebe que praticamente todas as barrinhas estão abaixo do zero, ou seja, existe uma subrepresentação, seja de pessoas negras, de mulheres ou de mulheres negras entre os docentes. Então, quando nós falamos de políticas de ação afirmativa, a gente precisa começar a trabalhar, a partir de agora, com a oportunidade dessas mudanças de revisão de política, de avaliação da Lei 12.711 e outras, né, de como a gente vai conseguir ampliar essas conquistas, e a pós-graduação e a docência são espaços que precisam ser pensados também. No caso dos cursos, o professor Joás falou do curso de Direito, eu trouxe aqui, no caso do Brasil, em 2019, né, alguns dados, não sei se está dando para ver muito bem aqui, está um pouco pequenininho, mas, em média, a presença de estudantes negros era de 15,6%, nesses grupos de áreas de conhecimento mais, digamos assim, de alta demanda, de alto prestígio, né? E em alguns cursos ela ultrapassa os 16%, mas mesmo assim é uma subrepresentação entre grupos de engenharia, de agronomia, de exatas, uma subrepresentação de estudantes negros, de professores, professores negros nessas áreas. E uma sobre-representação nas áreas de humanidades, por exemplo, uma melhor representação nas áreas de humanidades e uma menor representação nas áreas de exatas. Falando do consórcio que a gente participa, né, consórcio sobre ações afirmativas, coordenado pelo GEMA e pelo Afro, o Grupo Afro da USP, a gente trabalhou com alguns dados também do INEP, e é possível para a Universidade Federal da Bahia, isso temos artigos, né, que foram divulgados pela rede Nexo, pelo jornal Nexo, vários artigos comentando alguns dados de universidades que participaram do consórcio, e eu trouxe pelo menos para fechar aqui alguns dados da UFBA. Então, os ingressantes por reserva de vagas, eles cresceram em 2012, e em 2019 continuou uma grande presença de estudantes com reserva de vagas, mas houve uma tendência a uma redução. E dados preliminares de ingresso por reserva de vagas têm demonstrado que está havendo uma perda de fôlego na demanda por ingresso por reserva de vagas. Isso tem sido também objeto de estudos, né? Por que alguns estudantes não se candidatam autodeclarados negros? Temos hipóteses que pode ser relacionado. Isso pode estar relacionado à questão das comissões de heteroidentificação, que uma vez que tem que ser comprovada essa autodeclaração, há um certo constrangimento, tendo um certo impacto, né, para a demanda de vagas.
Mas quando a gente percebe, por exemplo, os ingressantes por reserva de vagas na UFBA, lembrando que estamos falando de um estado que tem cerca de 70% da população autodeclarada negra, preta e parda, né? E que na universidade a gente não chegou a essa presença ainda. Quando vemos os cursos de medicina, direito, esses que eu falei que são alto prestígio, alta demanda na Universidade Federal da Bahia, eles são aqueles que têm uma grande proporção, uma elevada proporção de ingressantes por reserva de vagas. Ou seja, há uma demanda reprimida de ocupar esses espaços desses cursos tradicionais de alta demanda, medicina, direito, arquitetura, até mesmo psicologia, a gente colocou aqui. E enquanto que nos demais cursos há sim uma demanda elevada por ingresso de jovens por reserva de vagas, mas a pressão é maior, digamos assim, entre os cursos de alto prestígio e alta demanda, porque viu-se aí, né, entre os jovens, uma oportunidade que nunca existiu, historicamente, de fazer parte, de ter na sua formação a oportunidade de ser um médico, de ser um advogado, de ser um arquiteto, que eram cursos muito excludentes historicamente, e ainda são, né? E como ficamos, para fechar aqui, né, minha fala, e abrir para o próximo professor Alex, como ficamos no pós-pandemia, né? Nós sabemos que nós tivemos uma redução, eu coloquei aqui da revista Piauí, que saiu essa semana, o número de matrículas trancadas nas universidades públicas brasileiras, né? Foi muito elevado no ano de 2020, na pandemia. E eu acredito que continua elevado, né? E houve também uma redução da participação de muitos jovens no Enem, por conta de não conseguirem pagar, por exemplo, a inscrição. Há um desmonte evidente nas políticas públicas, algumas conquistas estão ameaçadas. A falta de financiamento e o aumento do desemprego faz com que estudantes que estavam com fiéis financiamento nas universidades privadas não consigam mais ter acesso a esse financiamento, e com o aumento do desemprego, esses estudantes não conseguem também se autofinanciar, né, pagar sua mensalidade. Portanto, há uma necessidade de ações na pós-graduação, na graduação, para garantir a manutenção desses direitos, assim como, eu reforço, que eu já falei anteriormente, a necessidade de ações na pós-graduação e nos concursos para docentes, porque se a gente quer ter uma universidade menos desigual, essa desigualdade ela não pode ser refletida nos altos postos de comando e de poder da universidade, né, que são a elite que consegue chegar a uma pós-graduação e consegue chegar a uma docência. É importante, eu reforço que o professor Joás falou, a geração de informações que permitam esses estudos que a gente tem feito, as pesquisas e as avaliações das políticas de ações afirmativas. Nós temos muita dificuldade de acesso a dados das universidades, não existe um padrão, uma padronização, uma vez que a gente consegue o dado, que já é bastante difícil, comparar uma universidade com a outra é também um grande desafio, pois esse é um dos caminhos que a gente tem que trilhar, né? Ter mais transparência nas informações sobre as universidades, e uma atenção às desigualdades entre os cursos mais elitizados e entre as diferentes regiões do país. Bom, eu fico por aqui, concluo essa apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Excelente apresentação. Você fez um percurso desde a graduação, as cotas na pós-graduação, também a ausência de professores, professoras negras, negros, né, no ensino superior. E, sobretudo, mostrou essa questão da expansão do ensino privado, né, e também da EAD, que é uma preocupação muito grande, sobretudo por causa dessa questão da dificuldade do monitoramento, e você termina falando exatamente sobre isso, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição. Já passamos, então, para o professor Alexandre Eleutério, né? Nós tivemos que alterar a ordem das apresentações, porque o professor Eleutério teve os percalços no hotel, mas está tudo em ordem agora, já estamos aqui. Professor, muito obrigada pela sua presença. Me ouve bem, Nilce? Sim, estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem.
Bom, gostaria de agradecer o convite para poder participar dessa mesa. Queria saudar o professor Joás, a professora Cláudia, a professora Maria Neuza, enfim, saudar a todos. Eu havia preparado uma apresentaçãozinha, tive alguns problemas técnicos, então estou com o meu iPad aqui do lado, estou falando do celular. Então vou apresentar os dados e à medida que for precisando eu vou ler algumas coisas que acho mais pertinentes para essa apresentação. Antes de mais nada, eu acho que é interessante dizer que os dados que trago aqui são dados empíricos que pude colher na minha pesquisa de doutorado, que venho desenvolvendo atualmente ainda. A pesquisa de doutorado, o objetivo foi compreender como que as políticas de ações afirmativas elas acabam transformando o modo como os estudantes se veem, né? A partir do momento que se autodeclaram como negros, muitos desses estudantes, como pude perceber na pesquisa, é a primeira vez que se autodeclararam como negros, e aí fui tentar entender como é que se deu toda essa trajetória desses estudantes dentro da universidade, e pude perceber também a entrada em coletivos de estudantes negros, enfim. O universo escolhido foi a Universidade Estadual de Londrina, universidade na qual eu fui estudante cotista, eu acho que essa é uma informação muito relevante. Fiz o mestrado também e depois realizei o doutorado. Realizei dois, na verdade, um lá na UEL, o outro na Unesp de Marília. Mas o objetivo é verificar, primeiramente, então, como é que foi essa questão das políticas afirmativas, como é que elas vão afetar esses indivíduos. E, no segundo momento, lá na Unesp, eu quis entender como que esses indivíduos atuavam após o reconhecimento dessa negritude, o que eles estavam fazendo com isso. Basicamente, é sobre isso que eu quero falar aqui um pouco. Um elemento muito importante é o surgimento de coletivos de estudantes negros na Universidade Estadual de Londrina, mas também em outras universidades, eles vão começar a ocorrer sobretudo após a política de cotas. Inclusive, a gente vê um grande número de estudos que vêm problematizando a questão dos coletivos, o surgimento dos estudos dos coletivos de estudantes negros. Uma coisa que me chama a atenção na apresentação do professor Joás e da professora Cláudia é a questão dos estudantes de medicina, né? O que pude colher de informação com os estudantes, com os coletivos que eu trabalhei aqui na Universidade Estadual de Londrina, foi exatamente que esses coletivos eles vão surgir no curso de medicina. Eu acompanhei por 6 meses o coletivo de medicina, de psicologia, um coletivo do direito e um de ciências sociais. E aí, nesse acompanhamento ao longo desses 6 meses, a gente vê algumas especificidades que eu vou tentar passar aqui para vocês a fim de permitir um melhor entendimento aí sobre esse universo do surgimento dos coletivos de estudantes. O primeiro coletivo que surgiu na Universidade Estadual de Londrina, ele é um coletivo formado por estudantes de ciências humanas, sociologia, história, filosofia. O objetivo, nesse primeiro momento, é a conscientização do que leva, de qual o contexto social, econômico e político que leva à implementação do sistema de cotas. Então, esse coletivo ele surge num momento específico, estudantes que vão se empenhar e trazer o debate para o âmbito da universidade. Esse coletivo ele vai surgir no ano de 2007 e ele vai estar operando, então, no momento de avaliação das políticas de cotas na UEL, que surge em 2005. Ou seja, um coletivo que surge para um objetivo específico e depois acaba atuando em outros momentos específicos. Mas um coletivo mais regular, com reuniões, com uma agenda, né, com alguns critérios que eu vou falar um pouco mais, surge no curso de medicina. O nome desse coletivo é Negrex. O Negrex, então, ele é um coletivo de estudantes de medicinas ativo em várias universidades. Uma coisa muito interessante foi entender como que surgiu esse coletivo. O Negrex ele surge a partir do Encontro Nacional de Estudantes de Medicina, ocorrido no estado do Rio de Janeiro. E lá, os estudantes me relatam que eles se encontraram com estudantes do curso de medicina da UERJ, primeira universidade estadual a adotar o sistema de cotas aqui no Brasil, e estudantes também na Universidade Estadual da Bahia, que já tinham esses coletivos montados. Né? Nesse encontro nacional, começa-se a se debater, então, sobre algumas questões relativas aos estudantes negros, sobretudo no que diz respeito à questão da sociabilidade. Ao fim desse encontro, retornando para Londrina, começa a se articular, então, esse coletivo. Eu conheço esse coletivo devido a um convite de uma das estudantes que me chama para fazer uma fala
sobre a questão de identidade negra. O objetivo deles, então, era compreender o que é o negro, o que é uma identidade negra. E o mais interessante é que, após a minha fala, eu vou perguntar para eles por que vocês me convidaram para fazer essa fala. O objetivo é ter uma roda de conversa permeada por um conhecimento crítico sobre a questão racial no Brasil. E aí eles já me dão as primeiras pistas do qual o principal motivo desse coletivo de estudantes. O primeiro, como eu disse, é esse conhecimento mais teórico, né, através de autores, através de engajamento sobre grandes temas, identidade foi o primeiro, questão quilombola, etc. E tal. E uma outra questão é que eles vão me relatar que esses espaços, né, esse coletivo, é um espaço no qual eles trocam experiências, trocam um conjunto de elementos, questões que é comum a vários desses estudantes negros, mas que às vezes não há espaço de diálogo, né? E eles descobriram isso, então, nesse encontro nacional que, em um determinado momento, se uniram só estudantes negros para poder fazer esse bate-papo. Depois desse coletivo de estudantes, depois eu volto para amarrar tudo, depois do coletivo de estudantes negros da medicina, surge um coletivo, o segundo coletivo de estudantes negros da Universidade Estadual de Londrina foi no curso de psicologia, né? E o mais interessante é o nome também, o Negrex, né? Seria Negres, a questão do nominário, e o X do Malcolm X. O segundo coletivo é o Quilombo Neuza Souza, né? Eles vão falar que o coletivo tem um papel de aquilombar esses sujeitos. Eu não vou trazer as entrevistas aqui por falta de tempo, mas é muito interessante perceber como que esses estudantes passam a se reconhecer, passam a conseguir compreender um pouco melhor a questão racial depois da entrada nesses coletivos, né? E aí, o Quilombo Neuza Souza, no sentido de aquilombamento, e a Neuza Souza, ela foi uma psicanalista, é autora de um dos livros mais importantes no que diz respeito à subjetividade negra no Brasil, que é o Tornar-se Negro, e eles deram o nome justamente após a leitura desse Tornar-se Negro. É interessante perceber, então, os estudantes cotistas nesse processo de entendimento, né, desse tornar-se negro, que é uma questão, um devir, como vai deixar muito claro a Neuza Souza. A gente vai ter um terceiro coletivo também, no curso de Direito, e esse terceiro coletivo, o nome o nome do coletivo é Esperança Garcia. Esperança Garcia foi uma escravizada, mais ou menos em 1800, que, sabendo ler e escrever, escreveu uma carta em prol da liberdade dos seus filhos e dos seus maridos que foram escravizadas, e recentemente ela foi reconhecida como a primeira jurista negra no Brasil. Veja bem, que história interessante. Esses coletivos, então, e todos os coletivos, né, nas entrevistas, o que eles vão me relatando, é que a gente consegue perceber que são espaços, então, de desenvolvimento, de um conhecimento sobre a questão racial, é também um espaço de acolhimento e é também um espaço de questionamento. No curso de medicina, por exemplo, que eles trabalham com módulos, foram problematizar a questão de um módulo que eles têm sobre o SUS, né? Solicitando aos professores que houvesse um maior aprofundamento sobre essas questões tratadas, estou resumindo bem, mas tratadas de forma superficial. No direito, foi problematizado sobre toda essa questão da Esperança Garcia, enfim, e de trazer outros, né, a inclusão no currículo de autores tal como Luiz Gama, enfim, e do trato da questão racial. Essa foi uma mobilização desses estudantes também, que eu achei extremamente rica. No curso de psicologia, a questão racial, os estudantes eles questionam os professores, não é? O porquê da falta também de autores, e aí eles trazem questões absurdamente importantes. A Virginia Bicudo, que foi uma mulher negra da década de 40, a primeira analisanda, a primeira mulher a ser analisada por um psicanalista no Brasil, o questionamento, e o livro dela, né, Atitudes Raciais de Negros, Pretos e Negros em São Paulo, por que não era questionado dentro do currículo. Eu acho que, acompanhando, então, esses coletivos, é muito importante a gente perceber o como esses sujeitos passam, são dois momentos, um primeiro momento de reconhecimento de si, um segundo momento, então, de ativismo,
E tudo isso começa com as políticas de ações afirmativas. Antes de eu ler alguns trechos aqui, é interessante, né? Durante a minha tese eu fiquei pensando muito. Guerreiro Ramos, na década de 40, ele já falava sobre a necessidade de criarmos uma inteligência negra, né? Um conjunto de pessoas estudando a realidade e, enfim, problematizando as questões psíquicas, podendo dar uma outra perspectiva para os negros da época, tanto é porque a arte experimental do negro teve essa importância, não é? Um espaço de trocas e, sobretudo, subjetivas para o fortalecimento desses sujeitos. Na década de 70, o Rasenbaum, que vai dar uma guinada nos estudos sobre as relações raciais no país, ele vai falar sobre a importância dos movimentos negros, né, para a gente mudar efetivamente essa realidade. Eu vejo, após a implementação do sistema de cotas, os coletivos de estudantes negros que têm sido responsáveis pelas denúncias e até pelo acompanhamento do sistema de cotas no interior da universidade com um potencial muito grande. Seria interessante, recentemente, Antônio Sérgio e a Flávia Rios, se eu não me engano, Matheus Gatto, eles lançaram um livro sobre a questão dos coletivos negros. Tenho acompanhado, tem saído muito material, e seria interessante, né, analisar essas três perspectivas, uma perspectiva de questionamento, uma perspectiva de acolhimento entre os estudantes, e essa outra perspectiva de criar, então, uma inteligência negra que questione, né? Recentemente tenho acompanhado esses estudantes que entrevistei no terceiro e no quarto ano da faculdade, eles já estão formados, e aí é um exemplo, né? Os estudantes de medicina com quem falei têm trabalhado e têm focalizado muito na questão das doenças que acometem sobretudo a população negra, né? Os estudantes de psicologia estão muito atentos, né? Tem dois deles que estavam falando que têm estudado muito sobre a questão da psicologia negra. Então, acho que o sonho do Guerreiro Ramos lá atrás, né, começa a se realizar agora com a questão das políticas, das ações afirmativas, e aí eu trago um desdobramento que seria os coletivos de estudantes negros. Eu vou trazer só 4 relatos, coisa rápida aqui. Deixa eu só ver se alguém colocou. Precisamos informar para concluir. Vamos concluir. 23. Já vou concluir. Eu só quero trazer, então, alguns relatos. São 3, coisa rápida. O primeiro é de uma estudante de medicina, cujo nome, né, eu identifiquei como Dandara. Ela diz o seguinte, né, no que diz respeito sobre essa entrada na Universidade Estadual de Londrina, esse contato com a questão racial. Olha, eu vou te falar a verdade. Eu comecei a me reconhecer como negra aqui na UEL. Antes, eu me reconhecia como morena ou como mestiça. Eu não me reconhecia e eu não falava que eu era negra, que eu era preta. No cursinho, perdão, daí chegando aqui na UEL, vixe, você não precisa nem saber que é negra. As pessoas te dizem, são os olhares, os gestos, às vezes te chamam mesmo de cotista. A entrada no coletivo foi o que me salvou, aquilo que me ajudou a me compreender como mulher negra, como estudante, e agora sim posso me identificar como cotista. Interessante essa questão desse aprendizado, dessa construção de uma identidade. O outro, só vou pegar só esse último, quando eu comecei a refletir sobre a questão do racismo, após a minha entrada na Universidade Estadual de Londrina, eu pensei, abre aspas, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo ser uma coisa que eu não sou, querendo vestir uma máscara para ser algo que eu não sou. Eu queria ser branco. Nossa, isso foi uma luta contra mim mesmo, e eu me aceitar, eu me reconhecer como negro. Eu vou ler só esses 2 relatos pelo adiantado do tempo, mas gostaria então de refletir sobre isso, né? Para além de todos os elementos, as variáveis quantitativas, a questão das fraudes, seria interessante a gente analisar também alguns pressupostos levantados, né, por Guerreiro Ramos, por Rasenbaum, e ver então qual o papel dos coletivos de estudantes negros aí, numa perspectiva social, individual, acolhendo as subjetividades e questionando, né, o cânone acadêmico através dos currículos, através de um conjunto de elementos. Bom, eu acho que a minha contribuição é essa. Agradeço mais uma vez por estar aqui. E, se tiver alguma dúvida, estou à disposição, Nilza e demais colegas. Ok, muito obrigada, professor Alexandro.
nós temos, você coloca uma questão que é extremamente importante, exatamente da resistência. Os coletivos negros têm esse papel muito importante realmente na questão do reconhecimento da própria identidade negra, não é? E também da resistência diante de uma instituição racista, não é? Então, essa resistência se dá muito também através dos coletivos. Eu gostaria, até porque nós já estamos aqui com 1h21, né, de live, então eu gostaria de passar para as questões. Nós temos 3 questões, então eu vou ler as 3 questões e pediria a Cláudia, a Joás e também ao Alex para responderem e já fazer a sua despedida também. Muito obrigada. Então, o José Raimundo Santos, ele faz a seguinte reflexão e depois a pergunta. A fraude é uma ação implicada em corromper uma política. Melhor, busca-se fraudar aquilo que está dando certo e incomodando. Então, ele pergunta, como pensar o egresso cotista e as fraudes no acesso ao mercado de trabalho? A Sueli Barros, da Ressurreição, pergunta direta para o professor Joase. Ela pergunta, Joase, na sua pesquisa, como se configurou o estranhamento dos estudantes indígenas no contexto da UNB? Depois, Nadiuri Barreto parabeniza a professora Cláudia e ela gostaria de saber como ter acesso a esses dados que foram apresentados. Então, a palavra está com vocês. Eu vou dar mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos para cada um para responder, para as considerações finais. Obrigada. Começamos com Joase? Eu posso ser o último, já que eu extrapolei o tempo na minha apresentação, os outros foram mais... Então, dá oportunidade para escutar mais os colegas. Pode ser. Vamos lá. Cláudia, pode ser você? Ok, obrigada. Sim, vamos lá. Bom, eu estou vendo no chat muitos colegas, né? Quero cumprimentar aqui os colegas que estão ouvindo, participando, e também dizer que foi um grande prazer ouvi-los, porque acho que as falas foram complementares, né? Nós falamos coisas diferentes e, ao mesmo tempo, cada um, de uma perspectiva, abordou o debate sobre ações afirmativas, e isso foi muito interessante, né? Não foi coincidência, obviamente. Bom, todos os dados que eu trabalhei alguma parte estão no artigo que eu mencionei, do GT de Relações Raciais da ANPOX do ano passado, tá? Que é um artigo intitulado A Torre de Marfim, uma provocação contra essa questão da democratização do acesso aos espaços mais seletivos da universidade, e também na minha tese de doutorado, que está no repositório institucional da UFBA. Pode buscar pelo meu nome, e a tese, obviamente, é Desigualdades Raciais e de Gênero na Educação Superior Brasileira. Então, não tem como errar, está recheada de números. Eu trabalho com a discussão de desigualdades utilizando dados empíricos de dados secundários, um pouco diferente dos colegas que apresentaram dados primários, né, entrevistas. Então, eu trabalho com dados secundários na minha tese. Então, lá disponíveis, eu agradeço a leitura e também outros artigos que devem sair a partir da produção dessa pesquisa, do consórcio de ações afirmativas do grupo do programa Cor da Bahia, na UFBA. Eu faço parte contribuindo com dados da UFBA. Então, dados nacionais estão na tese e dados mais específicos relacionados à Universidade Federal da Bahia estão saindo no consórcio, né? Existe um site do consórcio que é da UERJ, ou do IESP, do grupo do GEMA, que está disponível o consórcio de ações afirmativas com dados de várias universidades que fazem parte dessa rede, não só a UFBA, mas a UNB, a UFRJ e outras mais. Tá? Então, estão disponíveis esses números lá. Existe um esforço coletivo de sistematizar informações que são muito difíceis de se obter no Brasil, que são dados de registros administrativos das universidades, para além do IBGE, da PNAD, a gente trabalhar com dados também das próprias universidades. Então, eles
eu recomendo e incentivo que vocês que estão nos ouvindo divulguem e utilizem essas informações, porque a gente precisa valorizar essas informações que estão disponíveis no nosso país, né? Para fazer pesquisa, para afirmar e combater alguns preconceitos, afirmar direitos e combater preconceitos relacionados às ações afirmativas do nosso país. Eu acho que o que cabia a mim é isso, eu agradeço por ter participado dessa mesa, especialmente a Ampox e a todos vocês que estão aqui. Abraço. Obrigada, Cláudia. Professor Alex? Bom, acho que posso falar um pouco sobre a questão das fraudes. E aí a questão das fraudes ela é uma faca de dois legumes, não é? Porque é um conjunto de elementos que a gente pode estudar aí, desde essa passabilidade do branco, essa possibilidade de se tornar negro, né? A questão das fraudes também ela traz o entendimento de que são os próprios estudantes cotistas que vão denunciar, ou seja, esses estudantes eles estão vigilantes ali. Entra também a questão das bancas de heteroidentificação, né? Que é um processo que vai acontecer justamente por conta das bancas, por conta dessa questão das fraudes. Então, acho que para fazer uma análise um pouco mais complexa, seria um pouco mais difícil, mas eu acho muito interessante a gente pensar essa questão das fraudes enquanto elas estão aparecendo justamente porque são os próprios estudantes cotistas que estão fazendo essa denúncia, que percebo que é uma militância, não é? Na Universidade Estadual de Londrina aconteceu uma coisa muito interessante, que foi quando estudantes de medicina, né, vou pegar esse caso, eles detectaram que alguns estudantes eles estavam fraudando as políticas de afirmativa. E aí eles vão identificar um conjunto de elementos, bronzeamento artificial, a questão de mudar o cabelo, etc. e tal. E eles conseguem perceber, dentro das rodas de conversa, eles conseguem perceber o quão é perverso e as possibilidades do racismo, né? Então eles começam a debater essa questão. É um momento onde outras universidades já começam a denunciar, então eles vão entrar também nessa perspectiva de denúncia, mas, como colocou, eu não me recordo o nome da pessoa que fez a pergunta, é muito interessante até perceber, então, só para finalizar, como que os coletivos eles se apropriam disso, a fim de criarem reflexões, a fim de se pensarem, enfim. É muito interessante a gente perceber que grande parte dessas fraudes que tem acontecido, é um caso icônico, eu acho, que é o caso que aconteceu em 2016, na Universidade Federal, eu não me recordo se foi de Santa Maria, onde 24 estudantes de medicina foram desligados do primeiro ao último ano, porque foi comprovado a questão das fraudes. Enfim, no mais, gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui dialogando com a Nilza, ouvindo o Joás, ouvindo a Cláudia, e acho que para um pós-20 de novembro, eu acho que esse é um debate extremamente importante, até para a gente entender um pouco como é que está, né, a questão quant, a questão quali, como é que a gente está conseguindo absorver a questão das políticas afirmativas no começo desse século. Muito obrigada, Alex. Professor Joás? Sim. José Raimundo Santos, né, pergunta a respeito das fraudes, né? E depois como pensar o egresso cotista e as fraudes no acesso ao mercado de trabalho. José Raimundo, eu acho que uma questão, né, primeiramente, eu acho que muito importante, né, muitos de nós estamos se debruçando sobre esse tópico, né? Eu acho que o primeiro ponto eu acho que no bojo de revisão da Lei 2.711, né, e minha perspectiva não é que a lei seja enfraquecida, mas sim que ela seja fortalecida. Né? E eu acho que um dos pontos que me parece que a gente está construindo um consenso entre pesquisadores, entre ativistas, entre quem está acompanhando essa política, é a necessidade da existência de bancas de heteroidentificação. Tá? Eu fiz o levantamento no ano passado, né, eu escrevi o texto da Universidade de Brasília, que foi aprovada agora na semana passada, criando as bancas de heteroidentificação. Fiz o levantamento de todas as universidades federais do Brasil, e naquela ocasião nós já tínhamos mais da metade, se eu não me engano, falando isso agora de cabeça, 39 universidades das 69 universidades federais que tinham bancas de heteroidentificação. O Salles Augusto dos Santos, ele tem um texto publicado na revista da BPN,
em que ele fala da expansão também das bancas de heteroidentificação de 2017, né? E aí tem um histórico, porque 2017 para cá, e considerando o conjunto de todas as universidades públicas, né, estaduais também, institutos federais, etc., o número já é superior a 50, né? Então, acho que há um crescendo, né, de adoção dessas bancas, e eu acho que aí a gente tem que fazer o primeiro dever de casa, né? Nossas universidades adotarem bancas de heteroidentificação, e aí depois, para a gente pensar esse segundo momento, né, que o acesso ao mercado de trabalho, né, que também eu acho que a gente vai ter que constituir bancas, não só para o serviço público, né, mas se a destinação da vaga no mercado de trabalho é para candidatos negros, então é necessário também que existam essas bancas no acesso ao mercado de trabalho privado. Eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso, acho que há aprimoramento das políticas, das bancas de heteroidentificação, não é? E também um aprimoramento do entendimento da lei, né, que nos respalda até esse momento, né? A portaria número 4 do antigo Ministério do Planejamento, né, e Gestão. A outra pergunta a respeito, né, como se configurou o estranhamento dos estudantes indígenas no contexto da UNB. Olha, essa pesquisa, né, com os alunos indígenas na UNB, né, tem me despertado algo e reforçado algo que eu já vinha pensando há algum tempo, né, que é a necessidade, né, da gente compreender os estudos das populações indígenas a partir também da chave do racismo, né? Eu acho que tem diversos estudos no campo da etnologia que não necessariamente pensava a partir da chave interpretativa do racismo, né? E a história dos alunos indígenas, né, já existem diversos estudos aí publicados esparsamente, né, colegas que estão se debruçando sobre isso, é uma entrada muito com muitos percalços, né? As barreiras de entrada na universidade e o percurso dentro da universidade do aluno indígena é muito maior do que dos alunos negros. Não se trata aqui de fazer mensurar, né, graus de dificuldades para cada uma das pessoas, mas apenas chamar a atenção para a singularidade dos alunos indígenas. Aí eu acho que para isso, né, eu acho que basta lembrarmos, né, que esses alunos vêm de uma formação de escolas indígenas, que não necessariamente é uma formação preparada para entrar nos processos seletivos das universidades, são os primeiros da sua comunidade, do seu povo, a entrar na universidade, então estranham por completo a universidade. A política de permanência da universidade não tem um recorte específico para o aluno indígena. Por exemplo, então, esse aluno que eu entrevistei, né, o Gustavo, né, que passou por 7 casas, né, 7 mudanças de residência ao longo do seu período de graduação. Ele entrou em 2013, quando eu fiz a entrevista, ele já estava no internato, né, apenas para explicar, o internato já é a fase final, conclusiva do curso de medicina. E esse aluno, por exemplo, quando ele chega na universidade, ele ganha uma vaga no centro, na residência estudantil da universidade, e no quarto dele, é um quarto coletivo, com 4 pessoas, tinha uma garota evangélica que começa a querer evangelizá-lo, dizendo que os ritos, os adereços que ele utilizavam não eram coisas, né, do demônio, coisas desse tipo. Então, esse tipo de embate, né, que muitas vezes os alunos têm que enfrentar na universidade, aí, enfim, há uma série de uma realidade muito distinta, eu não poderia abordar aqui. Eu estou, como eu falei na minha apresentação, né, com a história de vida desse aluno escrita, eu vou voltar a entrevistá-lo e vamos escrever aí um texto assinado a 4 mãos, né, para publicar, porque simplesmente reproduzir trecho da entrevista aqui e acolá não faria jus, né, uma história de vitória, né? Eu acho que isso também, eu acho que e aí eu vou concluindo aqui, eu acho que é o que eu me deparo, né, com essas histórias de vida, com a pesquisa mais qualitativa, é uma história de pessoas vitoriosas, né, que têm muito percalços na vida, mas
que aos trancos e barrancos chegam e conquistam, né, o espaço que merece, e começamos a reverter, né, esse quadro de desigualdades, né, presentes nos nossos cursos superiores. Tá? Eu paro por aqui, tá? Agradeço a Maria Nilza aí pela condução e também parabenizo aí meus colegas pelos trabalhos e pelas boas apresentações também. Muito obrigado. Muito obrigada, Joase. E só para finalizar, a Cláudia mencionou a questão dos dados e da fragilidade dos dados, né? Falou das universidades privadas, da expansão da EAD. Eu só gostaria de trazer uma pesquisa ainda em andamento, baseada nos dados da educação superior, de 2013 a 2019, houve o ingresso de 229.618 mil estudantes cotistas pretos e pardos nas instituições de ensino superior estadual. Né? Então, a gente percebe, estaduais, então a gente percebe que há uma necessidade muito grande de que esse monitoramento seja feito nas instituições privadas, nas instituições federais, que tem aparecido um pouco mais, mas também nas instituições estaduais, que tem uma diversidade ainda maior por conta da autonomia dos governos estaduais. Então, eu gostaria de agradecer intensamente ao Alexandro, a Cláudia, ao Joase, a toda a assistência. Tivemos outras questões aqui, mas não dá tempo, né, da gente, dos convidados abordarem. Teve muitos elogios, então eu gostaria de agradecer pela oportunidade e, sobretudo, agradecer à ANPOX e ao Comitê de Relações Raciais. Muito obrigada e até dia 28 com a próxima mesa sobre a questão da segurança, que será coordenada pelo Clóvis Oliveira. Um grande abraço a todos e todas.